Eu estava falando em bater papo porque você viu que eu fiz uma nova proposta para o calendário da Rosa, né? Eu estava sentindo, Alana, na verdade, desde o começo, né? Que aquele montão de capítulos estava dificultando a nossa discussão, não só a discussão, a leitura, que não é um texto que você se senta e lê rapidamente, né? Então eu fiz uma nova divisão, acrescentei 2 semanas. A quantidade por semana, embora o acréscimo não tenha sido muito grande, a quantidade de leitura por semana diminuiu consideravelmente. Eu achei que ficou ótimo assim, na verdade. Eu, inclusive, incorporei para o nosso próximo encontro 2 capítulos que era para nós discutirmos no encontro anterior. Uhum. Que o Lucas foi o único que compareceu Ah, sim. naquele encontro. A Pamela tinha um compromisso, ela falou que não ia dar e tal. Não, eu. E, mas ele, assim, um leitor religioso, e mesmo ele não conseguiu ler o Uhum. conjunto dos capítulos, né? Eu tava com dificuldade também, na real. E os 2 últimos capítulos daquele conjunto são uma crítica a economistas russos, os populistas russos, Vorontsov e Nikolai Danielson. Como Lenin tem uma crítica aos populistas, em vários textos, eu retomei a leitura do Desenvolvimento Capitalista na Rússia, do Lenin. Uma coisa que está me chamando a atenção, Alana, é que a Rosa ela cita um texto secundário do Lenin, que é um texto de crítica ao romantismo econômico, basicamente um texto de crítica ao Sismondi. Mas em nenhum momento que eu tenha conseguido localizar no Acumulação do Capital, ela cita o desenvolvimento capitalista na Rússia do Lenin. E aí eu peguei o texto e eu estava vendo que o Lenin desenvolve um texto ali quase igual ao da Rosa. Também fundado principalmente no livro 2, embora ele esteja concentrado na crítica aos populistas. Eu li uma primeira parte, mas eu quero avançar na leitura desse livro, porque há muito elemento comum entre esse livro do Lenin e o livro da Rosa. Inclusive aquela crítica ao Adam Smith, aos economistas que seguiam Adam Smith, que consideravam que a reprodução do capital estava baseada só em capital variável mais valia, etc., etc. Agora, o desenvolvimento capitalista na Rússia foi publicado em 1899. Teve uma segunda edição em 1908. A acumulação do capital da Rosa é de 1913. É impossível, ou quase impossível, que ela não tenha lido esse livro do Lenin. Então, me estranha muito que ela não tenha feito referência a ele. E me estranha mais ainda o fato de haver uma grande coincidência de conteúdo entre ambos os livros, né? É claro que a estrutura do livro da Rosa é diferente do livro do Engels, do Lenin.
Mas eles estão ali criticando praticamente a mesma coisa. O que teria acontecido? Por enquanto, eu estou pondo uma grande interrogação nisso aí. O Lenin assinava esses livros do final do século XIX, como Vladimir Ilin, aquele sobre o romantismo econômico que a Rosa cita, ela fala no Ilin. Quando ela se refere aos populistas russos, ela menciona o Lenin como um crítico dos populistas, mas até agora eu não vi, eu já dei uma procurada na acumulação do capital, mas eu não encontrei nenhuma referência a esse desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Vamos ver se a gente encontra o caminho aí para o esclarecimento disso, né? Agora, esses dois capítulos que eu deixei para o próximo encontro já são muito importantes para a discussão daquela fase do final do século XIX, início do XX. Os caras já falam em aplicação do excedente no militarismo, né? Coincidentemente, eu li acho que foi no UOL, uma entrevista com ela é geógrafa na sua formação inicial, mas depois enveredou para filosofia e tal, americana, chamada Ruth Gilmore. Não sei se você já leu alguma coisa dela. Ela lidera um movimento chamado Movimento Abolicionista. É um movimento que quer acabar com as prisões. Ela falou, a prisão não é natural, ela é uma alternativa adotada pelos governos das sociedades capitalistas que se combina com as reformas liberais. Então, ela fala, o excedente econômico deixou de ser investido nas estruturas do estado do bem-estar social e está sendo reconvertido para a criação de prisões. Então, simultaneamente com a reforma liberal do Estado, que deixa o trabalhador no relento, nós temos aí essa política de criação de prisões, né? Ela, inclusive, faz uma crítica ao Brasil. Ela fala, a partir do segundo governo Lula, houve um aumento exponencial na criação, na construção de prisões no Brasil, né? Como se isso fosse uma alternativa política para a sociedade, né? Para a segurança da sociedade, né? Então, ela trabalha essa questão de melhorar as condições de vida, escola, enfim. Alterar de tal modo a estrutura da sociedade que a prisão se torne desnecessária e irrelevante, né? Eu quero explorar a obra dela porque eu vi que ela fala da aplicação de excedentes, que é algo que a Rosa está tratando lá no livro dela. Possivelmente ela tenha utilizado o livro da Rosa, né? Mas vamos discutir esse capítulo do livro 2, Alana, que é um capítulo que eu acho muito interessante, em combinação com o que vem depois, chamado período de trabalho, né? Você não quer começar a dar o pontapé inicial? Para manter a tradição. Bora lá, bora lá. Não, começa você.
Eu vou fazer um contraponto com o capítulo que vem a seguir, porque o Marx diferencia nesses dois capítulos período de trabalho com período de produção. E ele analisa ambos do ponto de vista da circulação do capital. No âmbito do processo produtivo, a circulação do capital fixo e do capital circulante. Para ele, o período de produção pode ser mais extenso do que o período de trabalho. Ele cita, por exemplo, a produção do vinho, em que ele fala, olha, em determinados momentos, para a produção do vinho, há interferência do trabalhador, ou seja, a realização de trabalho. Mas o vinho vai ficar lá, fermentando, às vezes durante anos, sem que haja a intervenção do trabalhador. Então, para ele, o período de trabalho está encaixado no processo, no período de produção, que pode ser mais extenso. Mas, analisando o período de trabalho, ele desenvolve uma tipificação de um período de trabalho que ele chama de discreto, como, por exemplo, da produção da lã, em que, durante uma jornada de 12 horas ou de 8 horas, se vai produzir uma certa quantidade de lã, ou de fio, ou de qualquer outra mercadoria. E o período de trabalho que ele chama de contínuo, que seria aquele período de trabalho que excede uma jornada e pode durar, às vezes, meses ou anos, como, por exemplo, a construção de uma ponte. Ele cita o caso da construção de uma locomotiva. Mas poderia ser um túnel, poderia ser um prédio. Aliás, ele dá vários exemplos. Ele se estende na questão da construção civil naquele momento, né? Então, você tem um período de trabalho que pode ser duradouro, durar meses, por exemplo, e o capitalista, ele só vai conseguir a mercadoria pronta depois desses meses de trabalho. Antes, não. Antes, ele tem um produto inacabado, ele tem um produto incompleto, que ele não consegue vender. Só depois de se completar a produção da locomotiva é que ela se torna vendável, ou do navio, que é a produção de um equipamento que é mais duradouro ainda, né? E aí ele vai mostrando como cada elemento do capital, como o capital fixo, como o capital circulante, seja em matérias-primas, seja em força de trabalho, vai circular nesse processo. Então, por exemplo, aliás, todo empresário deveria ler isso, que essa é uma grande aula de administração. Ele fala, olha, o empresário vai ter que pagar o salário diária, semanal, quinzenal ou mensalmente do trabalhador durante todos os anos em que o navio vai ser construído. Ele tem que antecipar o salário de todo esse período.
O mesmo não ocorre com aquele empresário que produz fio. Por quê? Vamos supor que ele produza fio durante uma semana e venda. Aí, uma semana depois, ele já consegue recompor o seu capital em meios de produção e força de trabalho. O seu capital já produziu uma rotação, que para ele é constituída do processo de produção mais o processo de circulação. Ou seja, o processo de produção discreta, ele vai rotacionar muito mais rapidamente do que o processo de produção contínua, principalmente a construção contínua de grandes equipamentos, prédios, pontes, navios. Você vê que ele fala, olha, no estágio do desenvolvimento do capitalismo, os próprios capitalistas não conseguiam entrar nesses campos. Era preciso que o Estado assumisse a construção aí da rodovia, da ferrovia, ou era preciso que os capitalistas se associassem nas sociedades por ações. Então, ele faz essa descrição desses dois tipos de processo de trabalho, tendo em vista exatamente a maneira como cada componente circula, como cada componente do capital circula, e a velocidade que a rotação do capital pode adquirir de acordo com o caráter do período de trabalho. Por exemplo, ele cita aí o período de trabalho de produção de árvores, né, de madeira. Ele fala, isso pode durar 100 anos. Então, uma rotação completa do capital é demorada. Como isso afeta a taxa de lucro, ele vai gerar maior ou menor atratividade como ramo de produção, né? Vamos discutir. Mas daí, eu acho que daí tem, nesse caso, é justamente essa parte dessa expansão ou de parcerias, assim, entre as empresas é mais interessante, né? Claro, você vê que ele vai jogando elementos que na análise abstrata ele não incorpora. Por exemplo, ele fala determinados ramos o capital não consegue desenvolver porque ainda não está desenvolvido o sistema de crédito. O próprio capital não atingiu um grau de concentração. Para ele, concentração de capital é sinônimo de acumulação. Ou seja, não cresceu o suficiente para poder desenvolver determinados empreendimentos, né? Você vê o desenvolvimento econômico industrial do Brasil com o Estado intervindo, por exemplo, na construção de hidrelétricas, de siderúrgicas, da indústria química, de portos, de rodovias, etc., né? Algo que, em certa medida, se mantém, né? Embora hoje nós já não tenhamos mais aquela estrutura, ou ela se tornou residual, de empresas estatais que realizavam diretamente o processo produtivo. Quer dizer, quando o Estado utiliza o seu orçamento para construir uma rodovia, terceiriza o processo, contrata empresas privadas, né, que têm tecnologia, etc., para produzir isso. Na sexta-feira eu vou participar de uma entrevista que a gente vai fazer para a revista da E, que vai ser com o Guilherme Estrela, né? O diretor lá da Descoberta do Pré-Sal.
Aí eu estava lendo um monte de coisa sobre isso, assim, né? E daí eu fiquei pensando assim no quanto ele frisou, né? Tipo, a Shell podia ter descoberto o pré-sal. Sim. E não teve, né, interesse, e aí faltou também conhecimento, assim, né, técnico sobre que era uma hipótese, né, e daí eles decidiram não investir nisso, né. E aí, pensando também nesse tipo de coisa, né, do quanto e era um risco, né, muito grande também, conseguir ou não, mesmo havendo, né, tipo, pré-sal mesmo, era um risco de não conseguir acessar, né? Então, também essa coisa, né, a importância de uma estatal com o conhecimento técnico que teve, né, que tem, e com a possibilidade de investir, assim, nesse processo todo. Esse é um ramo fortemente monopolizado, cartelizado, com poucas grandes empresas controlando a maior parte do processo de extração e refino, né? E você vê que para que o empresariado brasileiro conseguisse explorar petróleo localmente, foi toda uma batalha política. Com a campanha do petróleo é nosso, os comunistas participaram disso, os estudantes, com bandeiras nacionalistas. Eu conheci a Fundação Perseu Abramo sexta-feira que eu fui para São Paulo. E aí tava vendo os cartazes todos assim, tem lá, e daí muitos cartazes, né, sobre tipo a disputa do petróleo e tal. Sim. Achei muito massa. Então, se não fosse criada a Petrobras, que bastou furar o chão que descobriu petróleo. As grandes petroleiras teriam transformado o Brasil numa reserva. Você vê, por exemplo, nos anos 30, a guerra entre Bolívia e Paraguai. A guerra entre Bolívia e Paraguai foi uma guerra entre a Esso e a Shell para controlar o petróleo da região. Tem um livrinho chamado A Guerra do Chaco, que, em que esse processo é exposto. É claro, o petróleo se tornou rapidamente a principal fonte de energia, uma das mais importantes fontes de energia, um dos mais importantes combustíveis para a economia global. Hoje já se aponta para energias alternativas, o virtual esgotamento dos postos e tal, mas isso significa que nós vamos ter algumas décadas ainda pela frente com o uso do petróleo. Agora, é claro que o uso do petróleo e a produção do plástico e tal tem um impacto ambiental brutal, né? Você vê a poluição dos oceanos aí com plásticos e microplásticos. De vez em quando eu leio matérias dizendo, você está comendo coisa que tem microplástico. Não tem jeito de se livrar dele. Sim. Tem as tentativas, assim, né? Tipo, o McDonald's hoje, pelo menos que eu tenho percebido, aboliu, assim, plástico, né? Daí é tudo papel, até os copinhos de sorvete agora são de papel e tal. Mas daí vai o Trump e diz que vai voltar com os canudos, porque o canudo de papel não funciona, né? O canudo de plástico. É claro, ele está representando aí o lobby do petróleo, né? Exato. Claramente. Sim, absurdo, né? Absurdo.
Agora, você vê países como Venezuela que dependem fundamentalmente do petróleo. Países do Oriente Médio e tal, né? O Brasil ainda tem uma matriz energética diversificada, né? Com muita hidrelétrica. Aliás, acho que a matriz energética do Brasil é uma das mais limpas do mundo, né? Considerando a base aí na hidroeletricidade. Ou seja, o Marx ele não analisa o chamado período de trabalho, porque vê que interessante. Ele chama período de trabalho um conjunto de dias de trabalho. Ele vai gerando conceitos, né? Para montar a sua teoria. Não do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico interessa menos, mas sempre interessa ao Marx. Ele sempre está atento à configuração técnica do processo de trabalho. Mas principalmente a maneira como isso incide sobre a rotação do capital, que é o que ele está tratando aí no livro 2, né? A leitura está tranquila, Alana? Desse sim. O próximo também é bem tranquilo. Eu acho que o capítulo que vai exigir um pouco mais da gente, os capítulos, né, são da reprodução simples, mas principalmente o da reprodução ampliada lá no final, que é o último. Com certeza. Já vou me preparar. Não que sejam difíceis, eles são chatos. Sim. Que o Marx vai quantificando, fazendo simulações, né? Esses estão tranquilos por enquanto. Agora, fazendo um paralelo aí com a obra da Rosa, você vê que a obra da Rosa, que já está muito baseada no livro 2, e a obra do Lenin também, de desenvolvimento capitalista da Rússia, eles já estão com a preocupação de uma economia planificada. Eles não fazem como Marx, de vez em quando faz uma observação muito curta sobre a planificação econômica. Quer dizer, eles já estão estudando tudo isso, tendo em vista a possibilidade de chegar ao poder. Né? Vamos lembrar que em 1905 houve um processo revolucionário de grande impacto. Né? Os soviets se desenvolveram muito, a organização soviética se desenvolve muito em 1905. Então, em certa medida, esses livros como o do Lenin e da Rosa, mais o da Rosa, né, que é posterior, mas o do Lenin tem uma segunda edição em 1908. Tem sempre essa perspectiva, né, de apreender o modelo teórico do Marx para tentar aplicá-lo num contexto de exercício do poder, de economia planificada. Eu achei muito interessante aquela menina ter a rosa tatuada no braço, né? Aquela alemã, a Heidi Reichneck.
Muito bom. Aí a Pamela falou, não, esse partido de Link praticamente mantém a Fundação Rosa Luxemburgo, né? Sim. Falou, tem um amigo que trabalha lá e tal. Sim, Você é vê que um a solução militante nosso. Fala, Lana, perdão. Não, é um militante nosso daí que tá na Alemanha. Legal. Aí eu entrei lá no site da Fundação e realmente Sim. eles têm uma série de trabalho de monitoramento político, não só da Alemanha, mas do mundo. Sim. Tem matéria sobre o Brasil, América Latina. Uhum. Mas eu achei interessante, porque tanto a tatuagem quanto a fundação, né? Que isso evoca a elaboração de uma herança marxista específica, né? Com certeza. Uhum. A bola está quicando, Alana. É prosseguimento. Tem. Iniciando ainda, pegando o ritmo da coisa. Esse capítulo, na verdade, Eu achei ele mais bem capítulo tranquilo. tranquilo, né? Você vai ver que o próximo é um complemento desse, Uhum. mas muito esclarecedor. Eu achei muito importante. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, pô, como é que eu não tinha visto isso antes, né? Então tá, Alana. Acho que a gente pode ficar por aqui hoje. Tá bom. E como é que tá o grupo do livro 1? Olha, hoje mesmo entrou mais um menino lá da história. Mas dos 21 que se apresentaram, no primeiro encontro, compareceram 13. Ah, mas é um bom número, hein? Eu acho um bom número. Eu acho que mesmo dos que não compareceram no primeiro encontro, na próxima quinta devem Uhum. comparecer. O pessoal está muito animado. Eu propus que a gente lesse como primeiro texto aquele Burgueses e Proletários do Manifesto. Eu estava dando uma relida hoje naquele texto e realmente ele é um texto muito bom para a gente ter uma visão panorâmica do desenvolvimento do capital. E outra que, no livro O Capital, o Marx trabalha várias questões que ele já elabora ali no manifesto, ele e o Engels. Por exemplo, a acumulação primitiva, desenvolvimento da manufatura, o desenvolvimento da grande indústria, a subordinação do operário, a divisão do trabalho, a simplificação das funções, a incorporação das mulheres ao processo produtivo, a transformação que isso impõe à família operária e tudo mais, tudo isso já está ali. Então, é um texto interessante para a gente chamar atenção para esses tópicos, porque eles são o enredo do livro. Só que ali o Marx está fazendo uma reconstrução histórica. No Capital, ele desenvolve o que ele chama de as leis da natureza do modo de produção, as leis tendenciais. Sim. Eu acho que vai ser legal. Já combinamos um debate lá na videolocadora. Está Boa, divertido. boa. Está Muito bom. divertido. Que depois vai se transformar num baile, né? Porque a locadora é um baile agora. Ah, é? Baile agora? É? É.
é que eles têm aula até 18 horas. Uhum. Então, o horário que nós conseguimos combinar vai ser 19h30. Já vão chegar. Então, já fica meio... Mas eu falei, ó, fim de abril, início de maio, vamos ver se a gente faz uma discussão. Ou lá na videolocadora, ou em outro lugar. Isso aí. É um pessoal muito bom esse da história, viu, Alana? Massa. É um pessoal muito animado, muito empenhado em estudar, conhecer. Uhum. Foi uma turma que eu tive o semestre passado. E aí, no final do semestre, eu estava explicando sobre o nosso projeto e muitos ficaram interessados. Massa. Eu mandei um e-mail para eles e falei, olha, eu vou mandar um e-mail agora perguntando quem está interessado, mas eu vou mandar de novo o e-mail no início do próximo semestre. Então, já no fim do semestre, vários se apresentaram. Uhum. E agora, uma quantidade maior ainda. E junto com o pessoal da turma, vem os conhecidos, né? Uhum. Então, entrou um menino do direito, outro da biologia, Legal. tem um menino de Pelotas, né? Que a Tamara trouxe para Que legal. a discussão da Rosa. Uhum. A Tamara ela falou que não vai poder continuar com a Rosa, ela vai ter uma atividade agora na quarta, vai começar uma especialização, uma coisa assim. Mas ela falou, ó, quando vocês forem discutir o Gramsci, eu quero participar. É Eu falei, isso. oportunamente vamos tentar organizar uma discussão. Eu acho que depois da Rosa a gente tem que organizar, assim, o Gramsci. Pois é. Os Eu fiquei cadernos... muito interessado. Não, mas eu estou dando uma relida no Gramsci. O cara é um, é um analista social, né? Não só Uhum. político, né? Econômico, cultural, muito arguto, né? Um cara muito inteligente, né? E eu estou dando uma relida nas notas sobre Maquiavel, e é uma coisa genial o texto dele, né? E aí, nessas férias, eu retomei a leitura do Maquiavel. Eu li o Arte da Guerra e reli o Príncipe. Estou relendo os discursos sobre a primeira década de Tito Livre e tudo mais. E dá para ver que, naquele período do fascismo, houve um debate em torno do Maquiavel do ponto de vista da direita. Inclusive, há várias edições da obra do Maquiavel nesse período. Uhum. A edição que ainda é considerada a mais importante das obras do Maquiavel foi publicada em 1928 por dois pesquisadores da obra do Maquiavel, o Guido Mazzoni e o Mário Casella. E os caras eles foram buscar manuscritos e foram em arquivos que nunca ninguém tinha lido e foram lá para as bibliotecas de Florença. Eu até comprei o livro, eu comprei pela internet, num sebo. A gente encontra essas obras nos sebos online. Uhum. E aí dá para ver que o Maquiavel, na introdução deles, né, eles estão alinhados com o regime. Né? No início do livro, eles põem um quadro do Maquiavel. Então, o retrato do Maquiavel doado para não sei que lá de Florença pelo Duce Benito Mussolini e tal. Né? Porque em 1928 o fascismo está no auge e o Gramsci está preso, né? Uhum. Então, eu acho que o Gramsci ele não discute só a obra do Maquiavel pela importância intrínseca da obra, mas porque ela estava sendo discutida numa perspectiva de direita. Uhum. Do Maquiavel buscando um condottieri para unificar a Itália. Uhum.
É quase que pôr o Mussolini no lugar do Condottieri, do Maquiavel, que não tem nada a ver, né? Eu vi que, inclusive, nessas notas sobre Maquiavel, dos cadernos do cárcere, o Lenin, o Gramsci faz uma crítica ao Guido Mazzoni, que é um dos editores dessa obra, né? Ele critica a maneira como esse cara interpreta uma peça do Maquiavel chamado Clícia. E ele fala, esse Guido Mazzoni não entendeu nada. Mas a gente vê as obras do Maquiavel publicadas hoje, são todas baseadas nessa de 1928. Então, me parece uma obra bastante importante. Se a gente conseguir desenterrar a obra do Maquiavel junto com a discussão que o Gramsci faz sobre ela, tanto melhor, né? Agora, ele teria que fazer isso, Alana, programar como nós programamos da Rosa. Talvez ele tenha que adiar aí as teorias sobre a mais-valia, para discutir. Eu tive um professor em São Carlos, o Paulo Nozella, que era um conhecedor do Gramsci, italiano. E ele criticava as edições brasileiras da época, né? Principalmente as traduções feitas pelo Carlos Nelson Coutinho. Ele dizia, olha, ele traduz determinadas expressões do Gramsci de uma forma totalmente diferente, né? Expressões, por exemplo, civil burocrático, ele traduz por democrático burguês. Então é uma coisa que faz o texto perder um pouco o sentido, né? Agora, eu não dei uma olhada nas últimas edições, eu acho que ele continua sendo o tradutor, mas pode ter feito aí revisões, né? Com certeza, né? Fora todo o debate e elaboração que tem depois de todo esse tempo. Exatamente. Acho que do Gramsci vai ter muita gente interessada, assim. Vamos pensar nisso. Porque eu acho que é um cara que todo mundo tem alguma referência, alguma coisa assim que já leu, já viu, mas nunca foi muito a fundo. Tem, tem algumas obras dele, porque é assim. Os cadernos, acho que são 29 cadernos, se eu bem me lembro, eles foram sendo escritos sem um ordenamento por assunto. Então, hoje, nós temos os cadernos publicados em estado bruto. A Einaudi produziu, eu tenho, inclusive, essa edição, e eu obtive em 2015, num site chamado Gramsci Source. Eu já vi isso aí. Eu vi que ainda existe, que é o caderno sem notas, são só os cadernos transcritos. A edição publicada pela ambas as edições, a Einaudi e da Riunite, foram coordenadas por um Gerratana, não me lembro o primeiro nome dele agora. E a ideia do Gramsci era realmente reunir por tópico, na verdade, organizar, desenvolver mais, né? Ele não achava que ia morrer logo depois de sair da cadeia. O que aconteceu? E aí o Palmiro Togliatti, que era o secretário do Partido Comunista Italiano, o Palmiro Togliatti foi colega de faculdade do Gramsci. Os dois organizaram o Partido Comunista em conjunto, né? Então, o Palmiro Togliatti coordenou essa primeira edição dos cadernos no final dos anos 40. E é a edição em que reúne as notas
por assunto. Uhum. Então, isso torna mais fácil de ler. Porque está Sim. tudo... Quer dizer, as notas foram tiradas de vários cadernos, mas são reunidas tematicamente. Uhum. E aí tem essas notas sobre Maquiavel. Notas sobre Maquiavel, o título em italiano, acho que em português foi publicado como Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, uma coisa assim. Tem uma concepção dialética da história, que é um livro excepcional também. E tem os intelectuais e a organização da cultura. Pelo menos esses três são Fundamentais. livros que valeria a pena a gente ler. Uhum. Porque você vê, por exemplo, a Rosa, o Lenin, eles estão preocupados lá com as relações econômicas, o que fazer quando chegar ao poder. O Gramsci, ele dá mais atenção à chamada superestrutura. Sim. O papel dos intelectuais, o papel das instituições culturais, da igreja, Uhum. talvez pela própria condição da Itália, né? Pode ser. Se a gente puder ler em italiano, você é italiana, Alana, pega o texto em italiano aí. Eu acho que dá. Claro Acho que que dá dá. para tentar. Eu queria. O Capital em francês eu achei bom de ler também, não foi difícil. Que Legal, eu, ótimo. aquele primeiro, não li tudo, né? Mas o que eu consegui ler em francês até que foi acessível. Certo, aquela tradução do José Poix, né? Uhum. Muito bom, Alana. Vamos lá, então. Vamos pensar o Gramsci. Vamos pensar, a gente já está até. Nós vamos discutir a Rosa até maio. Vamos ver se a partir daí a gente organiza um debate sobre. Talvez pegando o texto menor, que é o Intelectuais e a Organização da Cultura, poderia ser uma boa abertura. Pode ser? Então tá, Alana. Então tá. Na próxima segunda nos vemos. Nos Eu tô, vemos. eu tô com as 19 horas tão tatuada na cabeça que quase que eu perdi o nosso horário. Eram 15 para as 6. Eu falei, não, ainda tem tempo. Aí é que eu lembrei, que o nosso horário é 18 horas. Para mim ficou bem bom, porque eu vou ter uma aula das 8h30 às 10. Ah, legal. Não, para Então, mim é um ótimo horário também. 6. Então tá. Falou, Alana. Até mais. Beijo, Até beijo. mais, até segunda, outra.